Romanos 12, versos 1 e 2. O tema da mensagem dessa manhã é transformados para adorar. Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na quinta crônica de Nárnia, chamado A Viagem do Peregrino da Alvorada, escrito por C.S. Lewis, Edmundo, Lúcia e seu primo Eustáquio são convocados para ajudar numa aventura no Mar do Oriente, e ao longo do caminho, então, Eustáquio é tentado por um tesouro encantado e faz com que ele se transforme em um dragão. Quando ele se vê em posse, então, dessa fortuna, ele fica imaginando a vida, os confortos que poderia desfrutar, ele adormece, e quando ele acorda, ele já não é mais um menino, mas um dragão, a manifestação externa da sua ganância e egoísmo internos. Ele havia colocado um bracelete de ouro que agora, no seu braço, aperta sua pata de dragão, e a dor era lancinante. Pior ainda do que a dor física, era a dor no seu coração, ao perceber que ele havia sido desligado da sua humanidade, isolado, sozinho, então ele começa a chorar muito. Contudo, Aslan, o leão, que é uma figura de Cristo na literatura de C.S. Lewis, com misericórdia e compaixão, conduz Eustáquio, o dragão, a um jardim no alto da montanha e a uma nascente de água no centro do jardim. Eustáquio vê aquela nascente e percebe que ao entrar na água, a dor da sua pata cessaria. Contudo, Aslan diz que ele primeiro precisaria se despir para entrar naquela água. Eustáquio percebe então que a sua pele poderia ser tirada, que dragões têm as peles mudadas, e então com as suas garras ele começa a tentar tirar a sua pele. E ele percebe que ao tirar aquela pele dura, escamosa, ele tinha outra pele, mais dura ainda por baixo. E depois de 3 camadas ele percebe que todo o seu esforço foi em vão, apesar de grande dor. E Aslan então diz para ele: eu tiro a sua pele. Eustáquio, desesperado, ele se deita, e Aslan então retira a sua pele, e Eustáquio diz, ele relata aquele evento, ele diz o seguinte: a primeira unhada que me deu foi tão funda, que julguei ter me atingido o coração, e quando começou a tirar-me a pele, senti a pior dor da minha vida. A única coisa que me fazia aguentar era o prazer de sentir que me tirava a pele. Tirou-me aquela coisa horrível, como eu achava que tinha feito das outras vezes. E lá estava ela sobre a relva, muito mais dura e escura do que as outras. E ali estava eu também, macio e delicado como um frango depenado e muito menor do que antes. Nessa altura agarrou-me. Não gostei muito, pois estava todo sensível sem a pele, e atirou-me dentro da água. A princípio ardeu muito, mas em seguida foi uma delícia. Quando comecei a nadar, reparei que a dor do braço havia desaparecido completamente. Compreendi a razão. Tinha voltado a ser gente. Depois de certo tempo, o leão me tirou da água e vestiu-me. C.S. Lewis fala sobre a regeneração, dando essa ilustração para nós. E Paulo está falando justamente disso também em Romanos capítulo 12, sobre a regeneração, sobre como devemos viver uma vez que fomos salvos, dessa transformação interior que ocorre dentro de nós. Paulo escreve a carta aos Romanos, uma igreja que ele nunca havia visitado, ele não conhecia ainda essa igreja, de modo que essa carta é uma das cartas que Paulo esboça o seu evangelho de maneira mais sistemática. Então, Romanos capítulo 1, até o capítulo 3, verso 20, nós temos Paulo expondo que a justiça de Deus ela é necessária e que ninguém diante do Senhor
é justo. Paulo esboça então e mostra que tanto judeus quanto gentios são merecedores da ira de Deus. Todos são pecadores, não há nenhum justo, nenhum sequer. A partir do verso 21 do capítulo 3, então Paulo começa a expor sobre a justificação pela fé. Como então podemos ser declarados justos diante de Deus, uma vez que nós somos merecedores da ira, da condenação? E até o capítulo 5, então, ele vai falar para nós sobre a salvação pela fé. Cristo pagou o preço no nosso lugar. Ele é a nossa redenção. Ele é quem nos transforma e nos salva. Os capítulos 6 a 8, então, ele vai expor para nós que a justiça de Deus deve ser obedecida. Do 9 a 11, ele vai falar que a justiça de Deus é soberana, depende única e exclusivamente de Deus. Até chegar nos versos 33 a 36, que é a doxologia dessa primeira parte. A primeira parte dos Romanos, então, Paulo está mostrando teologicamente o que é o Evangelho. E nos versos 33 a 36, então, ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Veja, queridos, a Epístola aos Romanos é profunda demais, de modo que cada palavra tem um significado muito profundo. E o que Paulo está dizendo é que tudo isso que nós apresentamos não passa de superfície, não passa de gotas diante da profundidade que é o nosso Deus, a misericórdia e o amor que Ele tem por nós. O que nós conseguimos compreender é muito pouco diante de quem Ele é. E ele termina dizendo: porque por meio dele, para Ele são todas as coisas, a Ele a glória eternamente. Amém. Então ele inicia a segunda parte com os versículos que lemos, Romanos 12, 1 e 2, que ele agora vai mostrar que a justiça de Deus, ela deve ser vivida. Uma vez que nós fomos justificados, uma vez que nós somos declarados justos diante de Deus, por meio do sangue derramado de Jesus Cristo, como nós devemos viver? Nós somos transformados. E Paulo, então, nesses versos 1 e 2, diz para nós que nós somos transformados para adorar a Deus. Esse é o propósito da nossa existência, para isso que nós fomos criados. Em primeiro lugar, então, no versículo 1, ele diz para nós a base dessa nossa adoração. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Em primeiro lugar, então, ele diz para nós que a base da nossa adoração deve ser baseado nas misericórdias de Deus. Isso está relacionado ao que vem anteriormente, porque ele utiliza a palavra pois, ou portanto, que mostra essa ligação ao que havia sido dito. Ou seja, uma vez que tudo isso foi apresentado, eu rogo a vocês, por causa das misericórdias de Deus, com base nas misericórdias de Deus. E que misericórdias são essas que Paulo fala? Essa exortação com base nas misericórdias de Deus, é levando em conta tudo aquilo que Deus fez por nós. É isso que ele está falando para nós. Essa palavra nos dá a ideia de que a nossa adoração tem que passar pelas misericórdias de Deus. Elas são a base, elas são da onde vem a nossa adoração. E que misericórdia é essa? A justificação, por causa da misericórdia de Deus. Romanos 5, é dito para nós que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor pactual de Deus, a misericórdia do Senhor. Por causa da misericórdia de Deus, eu sou justificado. Por causa da misericórdia de Deus, eu sou eleito, eu sou predestinado. Por causa da misericórdia de Deus, eu não sou condenado. Com base nas misericórdias de Deus, eu sou santificado. Eu cresço em santificação, em obediência. Por causa da misericórdia de Deus, eu fui adotado. Eu agora sou filho. Eu não era filho. Eu era um inimigo. Mas Deus olha para mim com graça e tira as minhas escamas de dragão e me transforma num filho e me adota para sempre. É possível que pais devolvam filhos adotivos porque dão muito trabalho, mas as misericórdias do Senhor nos tornam filhos para sempre, para todo
o sempre. E por causa da aliança de Deus, essa aliança que Ele faz conosco, uma aliança unilateral, que não depende de nós, Ele é quem cumpre os pactos, Ele é quem cumpre as cláusulas do pacto no nosso lugar, para que nós fôssemos salvos. E com base nisso, com base nas misericórdias de Deus, nós então devemos oferecer adoração a Ele. Nós não adoramos a Deus, a não ser pelo fato de que Ele teve misericórdia de nós, Ele nos amou. Por isso nós podemos adorá-lo, porque Ele nos transformou. Nós fomos criados para adorar. Contudo, quando nós caímos, nós perdemos a capacidade de adorar a Deus, mortos nos nossos delitos e pecados, afundados na lama do pecado, adoradores de nós mesmos, adoradores de ídolos, incapacitados, impossibilitados de nos curvar diante de Deus. Mas Ele nos transforma pelas misericórdias de Deus. E Paulo coloca uma palavra aqui, antes das misericórdias, paracalô, rogo. Paracalô, se você for na Grécia, essa palavra ainda é usada hoje. Ela é usada como por favor, né? Ainda hoje você tem essa palavra sendo usada no grego moderno. Contudo, aqui no grego antigo, paracalô não é só um por favor, é uma exortação que vem do apóstolo para nós. O que ele está trazendo para nós é sim uma forma de que ele está exortando solenemente, com urgência. Ele está falando, eu rogo a vocês. E esse rogo não é por favor. A tradução aqui é um pedido do apóstolo, é uma ordem. Nós devemos, baseados na misericórdia de Deus, adorar a esse Deus. Paulo continua então no verso 1, e ele diz, pelo que ele roga? Com base nas misericórdias de Deus. E ele diz que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então ele fala sobre essa oferta da adoração a Deus. O que eu devo oferecer a Deus? E ele diz então que o cristão deve oferecer a si mesmo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E essa oferta do cristão é diária. Esse sacrifício oferecido a Deus não é que nós oferecemos a Deus algo que é nosso, que é de direito nosso e entregamos ao Senhor. Nós entregamos para Deus aquilo que é dele, aquilo que Ele fez, Ele criou, Ele formou. E o propósito pelo qual Ele nos criou foi para adorá-lo. Então nós simplesmente estamos devolvendo ao Senhor algo que lhe é devido. Nós estamos simplesmente cumprindo o propósito do porquê nós fomos criados. É isso que diz a primeira pergunta do breve catecismo. Para que fomos criados? Qual o fim principal do homem, da nossa existência? Para que existimos? E a resposta é clara. O homem foi criado para adorar a Deus, para glorificar a Deus e para se alegrar em Deus para sempre. Ou seja, somente quando eu adoro a Deus, eu sou plenamente satisfeito. Somente quando eu presto culto ao meu Deus, quando eu cumpro o propósito porque fui criado, eu posso me regozijar, eu posso ter alegria. Não há alegria fora do Criador. Não há alegria fora da adoração a Deus. Esse é o centro da nossa existência. Nós somos criados para adorar, nós somos adoradores por natureza, seja de Deus, seja de ídolos. Então, o sacrifício a ser oferecido somos nós mesmos. Isso já é relatado anteriormente. No Antigo Testamento, os sacrifícios oferecidos muitas vezes eram animais, ou uma libação, oferta de libação, de bebida, vinho derramado, ou de cereais. Mas no Salmo 40, versos 6 em diante, nos é dito, já é ensinado isso no Antigo Testamento, sacrifícios e oferta não quiseste,
Abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou. Então o salmista oferece a si. Ele diz, Senhor, eu sei que a preocupação do Senhor não é com o sacrifício em si, mas com a minha vida sendo derramada diante do Senhor. Então Paulo mostra para nós alguns adjetivos de como deve ser esse sacrifício, que é o nosso corpo, que é a entrega da nossa vida ao Senhor. E veja que ele não está falando aqui de culto, de adoração congregacional, ele está falando aqui da adoração individual de cada crente. Uma vez que fomos justificados, que nós fomos adotados, nós fomos regenerados, nós então devemos prestar culto a Deus diariamente, pessoalmente, individualmente. O nosso corpo sendo oferecido. E, em primeiro lugar, esse sacrifício deve ser vivo. Em contraste com o sacrifício morto que era oferecido no Antigo Testamento, agora o cristão deve oferecer o seu corpo como sacrifício vivo, como uma nova vida oferecida ao Senhor, em obediência a Deus, obediência diária, seguindo então os pré-requisitos, as cláusulas da aliança, do pacto. Eu ando em obediência ao Senhor, o meu sacrifício ao Senhor é vivo, é constante, é diário, eu vivo para Ele. Por isso Paulo pode dizer, para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo. Esse sacrifício, além de vivo, deve ser santo. A palavra santo significa separado. Eu não posso oferecer o meu corpo a dois senhores. Eu não posso oferecer a minha vida, o meu coração, para ídolos e para o Senhor. Esse sacrifício, essa oferta da minha vida, que tem que ser diário, queridos. Como tem sido a nossa adoração a Deus de segunda a sábado. Como tem sido a nossa adoração a Deus no nosso trabalho. Nós estamos adorando a Deus quando exercemos a nossa vocação. Nós estamos adorando a Deus quando exercemos a nossa paternidade. Ou no nosso casamento. Onde quer que estejamos, tudo que fazemos deve honrar e glorificar o nosso Senhor. Tudo para a glória dEle, santo, separado, e obra da ação santificadora do Espírito, que deve agir em nós e transformar-nos diariamente, constantemente. E por fim, Paulo diz que esse sacrifício deve ser agradável. Esse sacrifício deve ser agradável a quem? Esse sacrifício é para o Senhor. Esse sacrifício não é para mim. Então o sacrifício é agradável a quem recebe o sacrifício. Esse sacrifício é agradável ao Senhor. Não é de qualquer maneira, queridos. Não é da maneira que me agrada. É da maneira que agrada ao Senhor. Quando eu penso em culto a Deus, seja individual ou seja congregacional, eu não tenho que preocupar com um culto da vontade, onde as coisas devem acontecer como eu acho que devem, ou como eu quero que aconteça, porque isso me agrada. Não, ele é agradável ao Senhor. E como que eu sei que é agradável ao Senhor? Porque está de acordo com a sua palavra. Ele prescreve para nós como deve ser o nosso culto. A nossa adoração ao Senhor tem que ser do modo de Deus. Nós vemos um exemplo claro disso com Nadab e Abiú, que querem oferecer culto a Deus do seu jeito, da sua maneira, e levam fogo estranho perante o Senhor. E por causa disso eles são consumidos. Por causa disso eles morrem. Ou quando Uzá, mesmo com boa vontade, ele decide a sua maneira, guardar a arca do Senhor e toca na arca. Algo que Deus não havia prescrito, algo que era proibido. E por conta disso Uzá morre. A adoração a Deus, queridos, deve ser do modo de Deus, do jeito que agrada a Deus, agradável a Deus. E Paulo termina dizendo que esse é o culto racional de vocês. Essa é a adoração racional, ou espiritual, ou adequada de vocês. A palavra culto aqui é a palavra latreian, que é associada ao ritual do templo. Mas aqui Paulo não está falando do ritual do templo.
Ele usa essa palavra em Romanos 9:4, quando cita o culto no Antigo Testamento, mas agora em Romanos 12:1, ele aplica a vida dos crentes diária, a nossa vida, um culto a Deus. Veja, queridos, a manifestação do culto congregacional é a partir do culto individual que eu presto a Deus, do meu coração entregue ao Senhor, constantemente, diariamente. Eu não posso ler a Bíblia só no domingo. Eu não posso orar ao Senhor só no domingo. Eu não posso ter uma vida devocional só na igreja. A minha vida com o Senhor é diária. O meu sacrifício é vivo, santo e agradável ao meu Senhor. Esse é o culto racional. Esse é o culto espiritual. A palavra usada aqui poderia ser traduzida como culto espiritual. Ou seja, é o culto que de fato faz sentido. Porque o meu culto não fará sentido se for um sacrifício morto. Porque o meu culto não fará sentido se não for santo. A minha adoração a Deus não faz sentido, ela não é espiritual, ela não é racional, se ela não é agradável a Deus. Nós não somos chamados a adorar a Deus, queridos, por conta de momentos, ou para nos sentir bem. Nós somos chamados a adorar a Deus porque a adoração lhe é devida. João Crisóstomo, um dos pais da igreja, ele, sobre essa questão da adoração e do sacrifício a Deus, ele diz: como pode o corpo tornar-se um sacrifício? E ele traz as aplicações para nós, para esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que nós devemos oferecer. Ele diz: deixe que o olho não veja nada mal, e ele se tornará um sacrifício. Permita que a língua não diga nada vergonhoso, e ela se tornará uma oferta. Deixe que a mão não faça nada ilegal, e ela se tornará uma oferta de holocausto. Não, isso não será suficiente, mas precisamos ter a prática ativa do bem. A mão precisa dar esmola, a boca precisa abençoar em lugar de amaldiçoar, o ouvido precisa dar atenção sem cessar aos ensinamentos divinos. Que as nossas mãos sejam um instrumento de Deus para fazer o bem, isso é uma oferta ao Senhor. Que a nossa boca seja um instrumento para abençoar, para proclamar as verdades do Evangelho. E isso é uma adoração ao nosso Deus. Em terceiro lugar, depois de falar sobre a base, as misericórdias do Senhor, a oferta da adoração a Deus, que é o nosso corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então ele vai dizer sobre o modo da adoração. Verso 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então ele vai dizer o modo. Em primeiro lugar, então, ele diz para nós: não vos conformeis com esse século. Ele utiliza aqui dois imperativos. Um negativo e outro positivo. Não vos conformeis com este século. Então a palavra que ele usa aqui é um imperativo médio passivo. Não vos deixeis conformar. É isso que Paulo está dizendo aqui. Por quê? Porque para ser conformado com este século, eu não preciso ativamente querer isso. Eu simplesmente permitindo que as coisas me levem, como diz um poeta atual, deixa a vida me levar. Simplesmente seguindo o curso, não nadando contra a maré, simplesmente não confrontando a realidade que é pregada, conforme os ensinamentos do mundo, deixando com que a televisão, que os filmes, que as séries, que os livros, que todas as coisas produzidas por mentes anticristãs vão conduzindo a minha vida, o meu casamento, os meus filhos, os meus valores. E aos domingos eu venho à igreja para ouvir um belo sermão. Não vos deixeis conformar com este século. Não entrem no esquema deste século. Não tomem a forma desse mundo. O grande problema é que isso acontece de forma natural. Diariamente nós somos bombardeados com todo tipo de coisas. Eu me lembro
que há 20 anos atrás era inadmissível beijo entre pessoas do mesmo sexo na televisão. Hoje é algo que não pode faltar em novelas ou em filmes ou onde quer que seja. Muitas pessoas, às vezes, assistindo novelas ou filmes, torcem para que o marido deixe a mulher e fique com a outra. Ou a mulher deixa o marido e fique com outro, ou com outra, né? E as coisas vão seguindo o curso, vão tomando a forma. Nada a ver, não tem problema. E a gente vai se aproximando. É isso que acontece com Ló, ele vai se aproximando de Sodoma e Gomorra. O sinal do Wi-Fi estava fraco, então ele vai chegando mais perto. Daqui a pouco ele está lá dentro. Ele está lá dentro junto com as suas filhas de Sodoma e Gomorra, uma cidade que sofreu a destruição, que a ira de Deus é derramada sobre ela. Não esteja no meio daquilo que desonra ao Senhor. Não assuma o esquema, a palavra usada aqui, esquematizo. O esquema, a forma, não seja dirigido por este século. Veja, queridos, tudo é pensado nesse mundo. Um filme que você assiste é pensado. Eu me lembro, um filme de 2001, eu estava falando isso para os jovens. Esse filme chama O Espanta-Tubarão. É um filme que, aparentemente, ele é inofensivo. Esse filme já tem quase 20 anos. E para crianças. Do que se trata? É um tubarão que não quer ser tubarão. Ele quer ser golfinho. O seu pai, então, um retrógrado, comedor de peixe, né, e ele não quer comer peixe. Esse tubarão, então, ele é mais afeminado, ele é mais delicado, e ele não quer ser um tubarão. E ele tem que ser livre para, se ele quiser ser um golfinho, que ele possa ser. E o que esse filme, ensinando para crianças há 20 anos atrás, que não tem problema, o que você quiser ser, ideologia de gênero. De forma sutil, em um desenho, precisamos ver o que os nossos filhos assistem. Isso vai tomando a mentalidade. Não vos deixeis conformar, queridos. A nossa mente está sendo moldada pelo quê? Pelas séries do Netflix ou pela palavra de Deus? Quantas horas passamos na frente de séries ou do YouTube? Quanto tempo passamos estudando e nos aprofundando na leitura da palavra de Deus? O problema não está em assistir televisão ou ver coisas. Nós somos seres que pensam, mas eu devo olhar e confrontar aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. E quando eu ver que meu filho está vendo algo, não é simplesmente impedi-lo, mas dizer para ele: meu filho, isso aqui que está acontecendo, o que você acha disso? Então eu dou o ensino correto. Falo: olha, isso aqui não é o ideal. Veja como Deus fez. Então eu corrijo. Mas ele coloca uma conjunção adversativa. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Um imperativo passivo também. Deixai-vos ser transformados pela renovação da vossa mente. Esses dois imperativos estão no presente, que quer dizer que é constante. Não é algo que eu faço uma vez no passado, não é porque eu fui salvo então que eu já não vou me conformar e que eu já estou transformado. Não, isso é constante na minha vida. Constantemente eu tenho que olhar e perceber se eu não estou sendo conformado por algo que é avesso à palavra de Deus. Se eu não estou amando coisas que Deus odeia. E eu devo permitir diariamente que o Espírito Santo me transforme, que Ele molde a minha mente. Eu preciso permitir que esse Espírito mude a minha vontade, o meu interior, a minha mente, a forma de eu enxergar a realidade. É Ele quem vai trazer iluminação. Oramos aqui antes da mensagem ser exposta, justamente porque esse livro não é um livro comum e porque os meus olhos carnais não conseguem compreender a vontade de Deus, a não ser pela iluminação do Espírito Santo.
Então essa iluminação, por meio do Espírito, Ele é quem me habilita a cumprir a vontade de Deus, Ele é quem me transforma diariamente, me faz crescer em santidade e me faz cada dia mais ser parecido com Jesus. Contudo, se diariamente eu não permito que Ele me transforme, eu não busco ser mais cheio do Espírito Santo e menos de mim, matando a minha carne, alimentando o meu espírito, eu não vou crescer em santidade, eu vou mais me parecer com o mundo do que me parecer com Jesus. É isso que Paulo está dizendo, se pareçam menos com o mundo e se pareçam mais com Jesus, que Cristo, que o Espírito Santo transforme vocês para que sejam conformes Jesus Cristo, para que a mente de vocês seja uma mente que agrada a Deus, para que os olhos de vocês agradem a Deus, para que vocês enxerguem a realidade sob a perspectiva da palavra de Deus, não sendo enganados por este século. Então, eu tenho o resultado dessa adoração. Verso 2, a segunda parte, ele diz: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O resultado dessa adoração é que o cristão, depois de ter uma mente transformada pelo Espírito, ele passa a compreender, a aprovar e a cumprir a vontade de Deus, em uma vida de santificação, em obediência à palavra. O quanto da palavra tem preenchido a nossa vida, queridos? O quanto das Escrituras nós estamos buscando compreender? Essa é a vontade revelada de Deus para nós. Então eu vou compreender a vontade de Deus. E essa palavra de compreender, dokimasei, quer dizer discernir, provar. Uma vez que eu tenho discernimento da vontade de Deus, eu vou aceitar e vou obedecer. Eu vou compreender e vou experimentar. Eu vou provar que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Eu vou poder viver isso. Muitos buscam prazeres nesse mundo, mas eles não sabem que o prazer nesse mundo se encontra em cumprir a vontade de Deus, em viver na vontade de Deus, em estar no centro da vontade de Deus. Então ele traz adjetivos para essa vontade revelada. Não é algo que deve ser buscado de forma secreta, mas na leitura das Escrituras. Ele diz que a vontade de Deus para nós é boa. Uma vez que eu tenho uma vida centrada na adoração a Deus, a minha vida prática, diária, será uma vida que adora ao Senhor, na vontade dEle. Isso trará bênçãos para mim, porque a vontade de Deus é boa. É boa para Deus e é boa para mim. É impossível que a vontade de Deus seja má. É impossível que a vontade de Deus traga aquilo que é mal. O fim último da vontade de Deus é aquilo que é bom. É aquilo que vai trazer o bem para mim. Por isso que as Escrituras dizem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele diz que essa vontade é agradável. Agradável porque não existe nada agradável nesse mundo se estiver fora da vontade de Deus. É algo perverso. É algo mau. Não é possível ser agradável e nem bom se não estiver de acordo com a vontade revelada de Deus. Então, eu vou experimentar quão maravilhoso é estar na vontade de Deus. Eu vou poder experimentar um pouco de uma antecipação escatológica do céu. Eu vou poder viver um pouco do céu na terra quando eu ando na vontade de Deus. Eu vou experimentar comunhão com Deus, porque o céu nada mais é do que comunhão plena com o nosso Criador. E eu vou poder experimentar isso. E não há nada mais agradável do que isso. E perfeita. Teleion. A palavra teleion significa completa, levada até o fim, até a plenitude, integralmente. A vontade de Deus, ela é integral. Ela é completa. É aquilo que Deus exige de nós e é perfeito. Ela vai trazer plenitude para a nossa vida. Nada falta. E ela é levada até o fim.
Ele nos oferece tudo, nada falta, e Ele vai nos habilitar a cumpri-la até o fim, até a consumação, até sermos plenamente salvos. Fomos salvos, estamos sendo salvos, transformados na nossa mente, e seremos salvos na vinda do nosso Senhor, ou quando nos encontrarmos com Ele. Concluindo, queridos, uma vez que somos salvos, devemos oferecer a Deus adoração, um culto racional, espiritual a Deus. Em primeiro lugar, porque nós compreendemos que só cultuamos a Deus porque Ele nos salvou, com base nas suas misericórdias. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Em segundo lugar, tendo uma vida agradável ao Senhor, deixando que a nossa mão faça o bem, que a nossa boca louve ao Senhor, proclame as verdades do Evangelho, que os nossos ouvidos deem atenção à sua palavra. Em terceiro lugar, rejeitando o padrão do mundo e sendo transformados pelo Espírito, não seguindo modismos, invencionices, antes sendo guiados tão somente, única e exclusivamente pela palavra do Senhor, somente a Escritura. E por fim, experimentando e comprovando a vontade de Deus na prática, vivendo e aplicando a palavra do Senhor em cada área da nossa vida. Que Deus nos ajude, queridos.